O que ninguém te contou sobre o livro de Daniel, a história mais chocante da Bíblia. Você já parou para pensar por que algumas revelações da Bíblia parecem enterradas nas entrelinhas, como se Deus tivesse deixado segredos profundos, esperando por alguém disposto a enxergar além do óbvio? Hoje você vai descobrir a revelação que transforma completamente a forma como enxergamos o livro de Daniel. Uma mensagem que atravessa séculos e ainda fala diretamente ao que você vive agora. E talvez aquilo que você está enfrentando não seja abandono, mas o início silencioso de um propósito muito maior do que você imaginou. Há momentos em que Deus não explica nada, mas constrói tudo. E este pode ser exatamente o seu momento. O livro de Daniel não é apenas um registro antigo, é um mapa espiritual que revela como Deus age quando tudo parece ruir. E quanto mais eu mergulhava em cada capítulo, mais entendia que existem detalhes que nunca são contados nos sermões tradicionais. Detalhes que revelam o modo como o céu trabalha enquanto a terra desmorona diante dos nossos olhos. Há algo escondido na trajetória de Daniel que não foi escrito para impressionar, mas para despertar. Ele era apenas um jovem arrancado da própria terra, vivendo perdas, rupturas, incertezas profundas, mas carregando uma fé que ninguém conseguiu destruir. Quando descobri isso, percebi que sua história é, na verdade, o espelho espiritual de qualquer pessoa que já se sentiu perdida, deslocada ou sem respostas. Daniel viveu exatamente onde muitos de nós estamos agora, e foi ali, no lugar da dor e do silêncio, que Deus escreveu os capítulos mais extraordinários da vida dele. Permaneça comigo, porque o que vou revelar a seguir pode não apenas mudar a forma como você entende a história de Daniel, mas pode transformar a maneira como você interpreta o que está acontecendo dentro de você neste exato instante. Há um segredo no início desse livro que quase ninguém percebe, e assim que você enxergar, tudo no seu caminho espiritual vai assumir outro significado. O enigma esquecido de Daniel. Há histórias na Bíblia que parecem adormecidas, esperando que alguém as observe com profundidade suficiente para despertar algo dentro da própria alma. O livro de Daniel é uma dessas histórias. Ele não se revela totalmente para quem apenas lê, mas para quem se permite sentir. Por isso tantos passam por ele sem perceber o enigma que está ali, silencioso, intacto, esperando quem tenha coragem de enxergar. Quando você abre esse livro sem pressa, algo incomum acontece. A sensação de que há mais do que palavras antigas. Há uma trama espiritual que continua em movimento, atravessando os séculos e chegando até você. É como se Daniel não estivesse contando a história dele, mas ajudando você a entender a sua. Tudo começa com uma ruptura que faria qualquer pessoa desistir. Daniel é arrancado da própria terra, afastado de tudo o que conhece, lançado em um império que não deseja apenas dominar territórios, mas dominar almas. O choque inicial não é apenas geográfico, é emocional, espiritual, humano. Ele perde o lar, perde a língua, perde o templo, perde o ritmo da própria fé, e ainda vê seu nome sendo trocado por outro que tenta apagar sua memória. A maioria olha para isso como simples parte da narrativa, mas esse é o ponto em que o enigma começa. Nada ali é acidental. Deus poderia ter poupado Daniel de cada uma dessas perdas, mas não poupou. E isso revela algo profundo sobre como Deus constrói histórias que têm impacto muito além da nossa compreensão imediata. Quando você observa esse início com atenção, percebe que a história não começa com um milagre, não começa com revelação gloriosa, não começa com a visita de um anjo. Começa com dor, começa com o silêncio de Deus. Começa com algo que parece abandono, mas que na verdade é preparação. Esse é o enigma esquecido. Deus trabalha dentro da perda. Ele molda dentro da ruptura. Ele realinha destinos nos momentos em que tudo parece ter saído do controle. O que Daniel vive no primeiro capítulo é a experiência mais humana e mais comum de todas. Sentir que o chão desapareceu. O que torna esse momento extraordinário é que Daniel não percebe que Deus já estava construindo ali o que o transformaria em conselheiro de reis e testemunha de profecias que mudariam a história. O império tenta moldá-lo para dentro da sua lógica.
tentam reeducar sua mente, remodelar seu comportamento, apagar sua história, redesenhar quem ele deveria ser. E é nesse movimento de pressão silenciosa que o enigma se intensifica. Daniel não luta com violência, não argumenta, não se impõe. Ele apenas decide permanecer fiel ao que era por dentro, mesmo que tudo ao redor estivesse desmoronando. A grande revelação é que Deus não o escolheu porque ele era forte. Deus o escolheu porque ele estava ferido. E é nesse lugar de fragilidade que surgem os maiores movimentos espirituais, porque a força deixa de ser humana e passa a ser divina. Com o tempo, você percebe que a história de Daniel não é sobre um jovem corajoso enfrentando reis. É sobre alguém comum enfrentando a dor e, mesmo assim, confiando que existe algo maior acontecendo nos bastidores. O enigma esquecido de Daniel é que Deus não se revela no conforto. Ele se revela na destruição daquilo que parecia essencial. É quando Daniel perde o templo que Deus mostra que sua presença não estava presa a paredes. É quando Daniel perde o nome que Deus lhe entrega um propósito maior do que qualquer identidade terrena. É quando Daniel perde a liberdade que Deus começa a conduzi-lo por caminhos que só alguém cativo poderia trilhar. Deus transforma perdas em plataformas e dores em portais para algo que ninguém imaginaria. Muitos leem essa narrativa buscando as profecias, mas esquecem que antes das visões grandiosas, Deus precisou reconstruir o coração de Daniel. É isso que poucos percebem. O livro de Daniel só faz sentido quando você entende a primeira ferida, porque é a partir dela que o resto da história se levanta. O jovem que chega à Babilônia é quebrado, mas o homem que permanece diante de reis é inabalável. E isso não acontece por acaso. A força não nasce do privilégio. Ela nasce da confiança. Nasce da entrega. Nasce da certeza de que Deus continua presente, mesmo quando tudo parece contrário. Talvez seja por isso que a história dele ainda ecoa com tanta força. Porque, de certa forma, Daniel vive aquilo que tantas pessoas vivem hoje. Perdas inesperadas, caminhos interrompidos, mudanças que parecem injustas, momentos em que Deus se cala e o mundo grita. E assim como Daniel, muitos não percebem que esse silêncio é o início de uma realocação espiritual. É assim que o enigma se conecta à sua vida. O que parece caos pode ser o movimento que Deus escolheu para mudar seu destino. O que parece injustiça pode ser o instrumento que Ele está usando para abrir portas que você não teria visto de outra forma. O que parece o fim pode ser o capítulo que precede a revelação mais profunda. Se você entender essa chave, o livro de Daniel se transforma diante dos seus olhos. Você deixa de ver apenas a história de um profeta e começa a enxergar o mapa espiritual de alguém que foi moldado pelo sofrimento até se tornar capaz de ouvir a voz de Deus de uma forma que poucos experimentam. O enigma esquecido de Daniel é que, antes de qualquer visão, Deus precisou quebrar a estrutura antiga para edificar uma nova. E essa verdade continua viva. Existem processos que só se iniciam quando algo se rompe. E talvez seja por isso que você está aqui, ouvindo esta mensagem. Porque pode ser que sua vida esteja no mesmo ponto em que a de Daniel esteve um dia. O ponto em que tudo parece perdido, mas Deus está apenas dando forma ao que vem depois. O jovem que desafiou um império sem levantar a voz. Quando pensamos em alguém que enfrenta um império, imaginamos força, rebeldia aberta, confrontos diretos, estratégias ousadas. Mas Daniel não segue esse roteiro. Ele desafia a Babilônia de um modo tão silencioso que muitos leitores passam por essa parte do texto sem perceber o que realmente está acontecendo. E talvez seja justamente por isso que sua história seja tão poderosa. Daniel não desafiou reis com armas, discursos ou imposições. Ele os desafiou com convicção, com discernimento e com uma fidelidade interna que nenhuma pressão externa conseguiu manipular. Ele era apenas um jovem, um estrangeiro, alguém sem poder nem proteção, mas ao mesmo tempo carregava algo que o império não sabia decifrar. E é aí que seu impacto começa. A Babilônia tinha uma estratégia muito eficiente para dominar povos.
absorver suas mentes. Não bastava conquistar territórios, era preciso moldar identidades. Daniel e seus amigos foram escolhidos a dedo para serem treinados dentro da lógica do império, aprendendo a língua, a ciência, a política e até os valores daquele reino. A intenção era clara: transformar cativos em futuros servidores que atuariam com lealdade e eficiência, pensando como Babilônia, servindo como Babilônia, vivendo como Babilônia. Muitos teriam simplesmente se adaptado, apagando o que eram para sobreviver. Mas Daniel percebe algo que poucos perceberam. O maior risco não estava na morte, mas na perda da própria essência. É nesse ponto que o desafio silencioso se revela. Daniel não levanta a voz para protestar contra o sistema, não cria conflitos, não tenta chamar atenção. Ele simplesmente se mantém fiel ao que Deus havia colocado nele desde o início. Um detalhe simples, um pedido aparentemente pequeno, se torna o marco desse posicionamento interior. Ele decide que não vai se contaminar com a comida e o vinho do rei. Esse gesto, que parece quase irrelevante aos olhos de quem lê apressadamente, é uma declaração profunda. Ele está dizendo ao império que eles podem tirá-lo da terra dele, mas não podem tirar Deus de dentro dele. Essa decisão coloca Daniel em rota de colisão com um sistema que não admite resistência, mas ele não reage com agressividade, e sim com sabedoria. Ele não afronta, ele conversa. Ele não exige, ele propõe. Ele não julga, ele negocia. A atitude de Daniel começa a revelar outro tipo de força, uma força que não grita, não ameaça, não desrespeita. A força que nasce da convicção. Foi isso que chamou a atenção. Em um ambiente onde todos se curvavam ao que era conveniente, Daniel se curva apenas a Deus. E é justamente essa postura calma e firme que abre portas inesperadas. Quando se posiciona discretamente, ele encontra favor diante do oficial responsável, e sua fidelidade passa a produzir resultados que ninguém poderia contestar. O jovem que deveria ser moldado pelo império começa a influenciar aqueles que deveriam moldá-lo. O silêncio dele fala mais alto do que qualquer discurso poderia falar. O império esperava criar nele um servo, mas sem perceber estava encontrando um homem que carregava um propósito maior do que qualquer reino terreno. A sabedoria de Daniel não era humana. Ela não vinha dos manuais babilônicos nem das estratégias de sobrevivência. Ela vinha da consciência de que sua vida estava nas mãos de Deus, não nas mãos do rei. Esse entendimento muda tudo. Daniel não precisa romper portas para entrar onde Deus o deseja. Ele não força oportunidades, não tenta atropelar processos, não manipula situações. Ele apenas caminha na direção de onde sua fé o sustenta. E essa postura começa a moldar um ambiente completamente diferente ao seu redor. A Babilônia tinha tudo para destruir Daniel espiritualmente. Tinha força militar, estrutura cultural, poder político, autoridade religiosa e uma máquina ideológica impecável. Ainda assim, nenhuma dessas armas foi capaz de quebrar o que havia dentro dele. E isso porque Daniel entendeu algo que muitos ainda não compreenderam. O maior desafio não é enfrentar o império, é enfrentar a si mesmo. Permanecer fiel quando tudo ao redor tenta te transformar exige mais coragem do que lutar com qualquer inimigo visível. Daniel não lutou com reis, lutou com suas próprias tentações, com suas perdas, com suas fragilidades, com o medo real de morrer. Ele escolheu manter sua identidade espiritual, mesmo quando tudo indicava que seria mais fácil desistir dela. Enquanto a Babilônia tentava doutriná-lo, Daniel silenciosamente doutrinava o ambiente com sua firmeza. Ele não precisava levantar a voz para que percebessem que havia algo diferente nele. Sua integridade se tornava visível, sua sabedoria se destacava, sua fé se tornava perceptível, mesmo para aqueles que não entendiam seu Deus. Ele não se esconde, mas também não se exibe. Ele apenas vive a verdade que acredita. E essa verdade se torna, pouco a pouco, uma revolução silenciosa que o império não consegue impedir. A presença dele muda a atmosfera. Sua postura altera decisões. Sua fidelidade o coloca diante dos homens mais poderosos daqueles dias.
e nenhum deles consegue ignorar o que vê. Daniel desafia o império não porque é forte, mas porque é fiel. Sua força não nasce de sua posição, mas de sua confiança. Ele entende que enfrentar um sistema injusto não significa confrontar cada ordem, mas viver de forma tão alinhada com Deus que até seus passos mais simples se tornam um testemunho poderoso. E o mais impressionante de tudo é que esse desafio não nasce de rebeldia, nasce de obediência. Não é uma revolução para derrubar reinos, é uma revolução para permanecer inteiro em meio ao caos. A Babilônia queria transformá-lo em parte do sistema. Deus queria transformá-lo em sinal para o sistema. E foi exatamente isso que aconteceu. Talvez por isso a história de Daniel continue tão viva, porque ela nos lembra que o verdadeiro poder não está em quem grita mais alto, mas em quem confia mais profundamente. Que os impérios mudam, mas a fidelidade permanece. Que os sistemas passam, mas Deus permanece. E que um jovem sem voz aparente pode influenciar mais do que um rei quando sua vida está totalmente entregue ao propósito que vem do alto. O jovem que desafiou um império sem levantar a voz nos ensina que a fé não precisa de barulho para transformar ambientes. Ela precisa apenas de alguém disposto a permanecer inteiro onde muitos se perdem. O rastro invisível de Deus no meio do exílio. Quando uma pessoa perde tudo o que lhe dava estabilidade, é natural acreditar que Deus se afastou. Daniel vive exatamente essa sensação. Ele vê sua cidade destruída, seu povo disperso, seu templo arruinado. A presença de Deus, antes tão evidente nas celebrações, nas festas, nos rituais, agora parece distante, silenciosa, quase inacessível. E é nesse ambiente de perda que muitos acreditam que o agir de Deus cessou. Mas o que quase ninguém percebe é que justamente ali, no cenário onde tudo parecia indicar o fim, havia um rastro invisível de Deus conduzindo cada passo, cada detalhe, cada deslocamento. Não um rastro óbvio, mas um rastro que só se revela para quem aprende a ver além da dor imediata. O exílio rompeu a estrutura religiosa de Israel. Sem templo, sem sacrifícios, sem sacerdotes por perto, a sensação coletiva era de abandono absoluto. Daniel cresceu ouvindo sobre os grandes feitos de Deus, sobre vitórias improváveis, sobre libertações poderosas. Agora, como acreditar que o mesmo Deus ainda estava presente quando tudo que representava fé física tinha sido arrancado? É nesse dilema que se escondia um dos maiores movimentos espirituais da narrativa bíblica. Deus não havia desaparecido. Ele estava reconfigurando a forma de ser percebido. Ele não se manifestaria mais apenas entre paredes sagradas, mas dentro de corações preparados pelo sofrimento. E Daniel, involuntariamente, se tornaria o símbolo vivo dessa nova forma de encontro com o divino. Se observarmos com atenção, percebemos que nada do que Daniel vive é acidental. O reino que o levou cativo, o local onde ele foi colocado, as pessoas com quem ele conviveu, tudo faz parte de um alinhamento divino que Daniel só compreenderia muito tempo depois. A mão de Deus está presente, não apagando a dor, mas guiando o caminho por entre ela. Essa é uma verdade que muitos ainda hoje têm dificuldade de aceitar, porque esperamos que Deus se manifeste evitando a dor, mas ele frequentemente se manifesta guiando através dela. A presença divina nem sempre impede o exílio, mas sempre se revela no meio dele. Daniel experimenta algo que transformaria completamente a espiritualidade do seu povo. Ele aprende a perceber Deus não nos sinais externos, mas na fidelidade silenciosa que o sustenta todos os dias. O rastro invisível de Deus é visto quando ele encontra favor diante dos oficiais, quando recebe sabedoria incomum diante de problemas impossíveis, quando sua postura interior abre portas que nenhum cativo jamais imaginaria atravessar. Não há trovões, não há colunas de fogo, não há o espetáculo do Sinai. Há um Deus que se move discretamente, preparando um jovem para se tornar porta-voz de mistérios que mudariam eras inteiras. Esse movimento silencioso é o que torna o livro de Daniel tão profundo. Deus não explica o exílio, mas age dentro dele. Ele não responde por que Jerusalém caiu, mas dá a Daniel entendimento sobre reinos que nem existiam ainda.
Ele não restaura o templo naquele momento, mas transforma Daniel no próprio templo vivo de sabedoria e revelação. Quando compreendemos isso, o rastro invisível se torna visível. Deus não estava ausente. Estava trabalhando de um modo tão profundo que só poderia ser percebido por quem estivesse disposto a confiar além do que vê. A narrativa também nos mostra que Deus não age apenas no indivíduo, mas no ambiente. Mesmo os reis pagãos começam a perceber algo diferente quando Daniel entra em cena. Decisões importantes começam a mudar. Sonhos que perturbam autoridades se transformam em oportunidades para a revelação divina. Crises políticas se tornam cenários para que a sabedoria de Daniel brilhe. A presença de Deus não aparece como um milagre explícito, mas como uma influência constante que altera direções, molda corações, gerencia tempos e reposiciona vidas sem que ninguém perceba de imediato. É por isso que a história de Daniel toca tantas pessoas até hoje. Porque todos, em algum momento, passam por um tipo de exílio. Um período em que tudo muda, em que o familiar é arrancado, em que a segurança desaparece, em que Deus parece silencioso. E é exatamente nesses momentos que surge a maior pergunta espiritual: onde Deus está quando tudo se perde? A resposta está no próprio Daniel. Ele descobre que Deus não estava preso ao templo, nem dependia dos rituais. Deus estava presente em cada escolha de fidelidade, em cada noite de saudade, em cada dúvida silenciosa, em cada ato de coragem interior. O rastro de Deus estava no movimento, não no cenário. A lição que nasce desse processo é poderosa. Deus não precisa reconstruir o que você perdeu imediatamente para provar que está com você. Ele se mostra no modo como você continua, no modo como sua fé amadurece, no modo como sua sensibilidade espiritual se aprofunda. Ele se mostra nos encontros aparentemente casuais, nas portas que se abrem sem explicação, nas forças que surgem quando você achava que não tinha mais nenhuma. Daniel não viu Deus livrá-lo do exílio. Ele viu Deus caminhar com ele dentro do exílio. E isso muda tudo. Quando entendemos esse princípio, algo dentro do coração se realinha. O rastro invisível de Deus não é percebido pelos olhos ansiosos, mas pelos olhos sensíveis. Ele está presente quando você não sente, quando não entende, quando nada parece fazer sentido. Isso significa que talvez seu exílio atual não seja evidência de abandono, mas o lugar exato onde Deus está preparando as maiores revelações da sua vida. Do mesmo jeito que fez com Daniel, o rastro invisível continua lá. Só espera que você perceba. O segredo da identidade indestrutível. Antes de Daniel interpretar sonhos, sobreviver a ameaças ou presenciar visões que atravessariam séculos, ele precisou enfrentar a batalha mais silenciosa e mais decisiva da sua vida, a batalha pela própria identidade. Essa batalha não aconteceu diante de multidões, nem envolveu discursos grandiosos. Ela aconteceu dentro dele, no momento em que tudo o que dava forma à sua história foi arrancado sem aviso. Babilônia não destruiu apenas cidades, destruiu referências. Tirou de Daniel o nome, a cultura, a língua, as tradições e o ambiente que moldava sua fé. Quando alguém perde tudo isso, a tendência natural é se adaptar para sobreviver, e ao longo do tempo, essa adaptação se torna uma rendição disfarçada. Mas Daniel não se entregou a esse processo. Ele percebeu algo que poucos perceberam. O que estava em jogo não era sua sobrevivência, era sua essência. A Babilônia não queria apenas mudá-lo, queria redefini-lo. Ao alterarem seu nome, tentaram impor sobre ele uma nova narrativa espiritual. Cada nome hebraico carregava a marca de Deus, enquanto cada nome babilônico carregava a marca das divindades pagãs. A troca de nome era uma tentativa de rasgar sua história e costurar outra por cima. Mas Daniel guarda, no mais íntimo de si, um segredo que o império não podia alcançar. Ele aceita viver em outra terra, mas não aceita permitir que outra terra viva dentro dele. Essa postura interior é a base da sua identidade indestrutível. Ele não se define pelas circunstâncias,
nem pelas expectativas que colocam sobre ele. Ele se define pelo Deus que o chamou, mesmo quando tudo parece contrariar essa escolha. É por isso que Daniel se destaca de um modo tão silencioso e tão profundo. O império esperava moldá-lo de fora para dentro, mas Daniel se mantém inteiro de dentro para fora. A força dele não nasce da resistência física, mas da clareza interior. Ele sabe quem é mesmo quando todos tentam dizer o contrário. E é essa certeza que o impede de se confundir quando o ambiente ao seu redor tenta absorvê-lo. Muitos cativos se adaptaram até perder completamente a referência de quem eram, achando que isso os protegeria. Daniel faz o oposto. Ele entende que preservar sua identidade espiritual é o que o sustenta quando não há mais nenhum sinal externo de Deus por perto. O segredo que o torna indestrutível não está em sua capacidade intelectual, embora ela seja grande, não está em sua coragem, embora ela seja admirável. Está no fato de que ele decidiu permanecer fiel à verdade que Deus colocou dentro dele antes de qualquer título, função ou reconhecimento. Essa decisão o acompanha em cada detalhe. Na comida que escolhe, nas palavras que usa, na postura que adota, na forma como serve, nos limites que estabelece. Ele não se rebela contra a Babilônia, mas também não se entrega a ela. Ele encontra o ponto de equilíbrio que poucos encontram. Viver no lugar onde foi colocado, sem deixar que o lugar defina quem ele é. A identidade de Daniel se torna visível aos olhos de quem o observa, mesmo sem ele tentar impressionar. Sua integridade começa a atrair atenção, não por causa de vaidade, mas porque a integridade sempre gera impacto. Os oficiais percebem sua disciplina, sua sabedoria, sua serenidade. Os líderes percebem sua confiabilidade. Os reis percebem sua capacidade de interpretar aquilo que ninguém mais consegue entender. A identidade que Daniel preservou no íntimo se transforma em influência pública, mas não porque ele buscou isso. É o próprio Deus quem o exalta, porque Deus sempre exalta aqueles que guardam o que lhes foi confiado, mesmo quando tudo ao redor tenta arrancar isso deles. A verdade é que Daniel só permaneceu firme porque sua identidade não dependia de circunstâncias. Ele não era fiel porque estava confortável. Ele era fiel porque era quem era. A fidelidade não nasce de condições favoráveis, mas de convicção. E essa convicção é o que faz dele uma figura tão singular. Mesmo vivendo longe de casa, sem templo, sem orientação sacerdotal, sem apoio comunitário, Daniel não perdeu aquilo que realmente o definia. Ele perdeu tudo o que sustentava sua fé externamente, mas não perdeu a fé que o sustentava internamente. Esse é o segredo da identidade indestrutível. Quando a fé deixa de depender do ambiente para se tornar parte do seu ser, nenhum império consegue quebrá-la. Talvez esse seja um dos ensinamentos mais profundos da vida dele. Porque todos nós enfrentamos momentos em que nossa identidade é testada. Momentos em que pressões externas tentam nos moldar. Momentos em que expectativas alheias tentam nos redesenhar. Momentos em que perdas tentam nos desorientar. Muitas vezes, nesses momentos, acreditamos que estamos enfraquecidos, mas é justamente aí que descobrimos que Deus não constrói identidades em ambientes controlados. Ele constrói identidades em cenários onde tudo tenta arrancá-las. Ele nos fortalece exatamente onde achamos que estamos desmoronando. Daniel se torna um símbolo para qualquer pessoa que já se sentiu deslocada, pressionada ou forçada a ser algo que não é. Ele mostra que identidade espiritual não é negociável. Não importa onde você esteja, não importa o que tentem tirar de você, não importa quem tente ditar o que você deve ser. O que Deus colocou em você não pode ser arrancado por mãos humanas. A identidade que ele constrói não depende de território, cultura ou aprovação. Ela é sustentada pela presença dele, mesmo quando essa presença parece silenciosa. É por isso que Daniel atravessa reinos, mudanças políticas, ameaças, crises e perseguições sem ser destruído. Não importa o que aconteça, ele sempre retorna ao centro do que é. Ele não se dobra diante da pressão. Ele não se perde diante da oportunidade.
Ele não se contamina com o ambiente. Ele é o mesmo porque Deus é o mesmo. E isso basta. A identidade que Daniel carrega é sua verdadeira proteção. E é essa mesma identidade que Deus deseja despertar em cada pessoa que o busca. Uma identidade que não se fragiliza diante do caos. Uma identidade que permanece em pé quando tudo ao redor cai. Uma identidade que nenhuma Babilônia pode apagar. O reino que tremeria por causa de um único sonho. A história registra guerras, invasões e revoluções como eventos que mudam o curso de um império. Mas no livro de Daniel, algo profundamente diferente acontece. Não é uma batalha, não é um exército, não é uma traição que abala o trono da Babilônia. É um sonho, um único sonho, vindo na calada da noite, que faz um rei poderoso estremecer e coloca todo o império em colapso emocional. Nabucodonosor, que governava com autoridade absoluta e inspirava medo onde quer que seu nome fosse pronunciado, acorda perturbado, vulnerável, inseguro. Um homem acostumado a decidir vidas com um gesto, agora se vê incapaz de entender aquilo que o atingiu enquanto dormia. Esse momento, que muitos tratam apenas como um episódio ilustrativo, é na verdade um dos momentos mais decisivos da narrativa. Ele mostra que nem o rei mais poderoso controla o próprio coração quando Deus resolve falar. Nabucodonosor tenta desesperadamente encontrar respostas dentro de seu sistema. Chama sábios, adivinhos, magos, astrólogos, sacerdotes, todos homens treinados para interpretar sinais, decifrar enigmas e oferecer segurança espiritual ao rei. Mas nenhum deles pode traduzir aquilo que Deus colocou nos bastidores da mente real. O sonho não era uma metáfora comum, era uma intervenção divina, e o fato de ninguém conseguir interpretá-lo expõe o limite do poder humano diante do propósito de Deus. O império, tão orgulhoso de seu conhecimento, não tinha a mínima capacidade de compreender um recado enviado pelo céu. Isso revela que Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir. Ele age quando quer, do modo que quer, e até o maior dos reis precisa se curvar diante dessa verdade. Enquanto o palácio entra em pânico, Daniel permanece em silêncio, observando tudo. Ele não tem acesso ao sonho, não foi convocado para o conselho inicial, não está entre os homens que o rei mais confia. Ele é apenas um jovem entre tantos estrangeiros a serviço do império. Mas é justamente nessa posição improvável que Deus revela seu padrão de atuação. Quando o poder humano falha, Deus levanta aqueles que ninguém esperava. Quando o rei se desespera, Daniel se recolhe para buscar a Deus. É nesse momento que a grande transição acontece. O império corre atrás de respostas humanas, mas Daniel busca apenas a resposta divina. A diferença entre os dois movimentos é o que transforma um mero cativo no interpretador de um segredo que definiria os rumos da história mundial. O sonho de Nabucodonosor não é uma visão poética. Ele é um mapa profético que atravessa gerações, descreve reinos que ainda não existiam e revela a fragilidade de todo o poder humano. A estátua gigantesca, composta por diferentes metais, era um retrato simbólico das futuras estruturas políticas da humanidade. Ouro, prata, bronze, ferro e, finalmente, a mistura inconsistente de ferro com barro. Em outras palavras, Deus estava mostrando ao rei que o império dele, por mais impressionante que fosse, não duraria para sempre. Isso é profundamente desconfortável para qualquer governante, mas necessário para qualquer pessoa que deseja compreender a soberania divina. Deus estava dizendo que apenas seu reino era eterno e que todos os demais eram apenas capítulos provisórios na história. A reação do rei ao ouvir a interpretação confirma a profundidade daquele sonho. Ele se prostra diante de Daniel, um gesto impensável para alguém que exigia a adoração. Um gesto que mostra o quanto aquele jovem cativo havia se tornado instrumento do céu. Não porque buscou reconhecimento, mas porque buscou entendimento. E isso é algo que precisamos notar com atenção. Daniel não se torna influente por causa de uma estratégia humana. Ele se torna influente porque Deus decidiu revelar algo por meio dele. Esse ponto é essencial.
A influência verdadeira nasce da revelação, não da ambição. Ela nasce da intimidade, não da força. Ela nasce da fidelidade silenciosa, não da autopromoção. O que quase ninguém percebe é que aquele sonho não abalou apenas o rei. Ele revelou a Daniel uma dimensão totalmente nova do propósito de Deus. Até ali, Daniel estava lidando com crises locais, decisões cotidianas, desafios de sobrevivência. Agora, ele se vê diante de uma mensagem que ultrapassa culturas, ultrapassa fronteiras, ultrapassa séculos. Deus lhe mostra que sua vida, tão marcada por perdas e exílio, estava ligada a uma narrativa que mudaria o entendimento do mundo sobre autoridade e tempo. Esse é um dos pontos mais impressionantes do livro de Daniel. Deus usa alguém quebrado para interpretar o destino de impérios. O sonho traz uma verdade desconfortável, mas libertadora. Nenhum reino humano permanece, nem Babilônia, nem Medo-Pérsia, nem Grécia, nem Roma, nem qualquer sistema futuro. Tudo aquilo que construímos, se não for firmado em Deus, se desfaz. Essa mensagem não serve só para governantes. Serve para qualquer pessoa que tenta sustentar sua vida em estruturas que parecem sólidas, mas que não têm eternidade dentro delas. O sonho de Nabucodonosor é um alerta espiritual. Tudo o que não nasce do eterno é temporário, e tudo o que é temporário pode ruir. Mas o que é construído em Deus permanece de pé quando tudo mais cair. Daniel entende esse recado com uma clareza profunda. Ele percebe que Deus estava revelando não apenas o futuro do mundo, mas o lugar que cada pessoa ocupa dentro dessa grande linha do tempo. Ele entende que sua função não é controlar nada, mas ser fiel ao que Deus revela e vive. E isso muda completamente a forma como ele se move pelo restante do livro. Ele não busca poder, não busca influência, não busca prestígio. Ele busca fidelidade. E a fidelidade se torna o caminho para tudo o que acontece depois. A grande lição desse episódio é que Deus fala quando ninguém espera e através de quem ninguém imagina. Ele usa sonhos para derrubar orgulhos, visões para redirecionar caminhos e revelações para colocar pessoas exiladas no centro de acontecimentos que mudarão gerações. O reino tremeu por causa de um único sonho, mas o sonho só teve sentido porque havia um Daniel pronto para ouvir o que o céu dizia. E talvez esse seja o ponto mais pessoal desta história. Muitas vezes, acontecimentos da sua vida, por mais estranhos ou dolorosos que pareçam, carregam mensagens que só fazem sentido quando você se coloca diante de Deus com a mesma disposição de Daniel, disposto a ouvir, disposto a confiar, disposto a entender que o verdadeiro poder não está em quem governa a terra, mas em quem governa o céu. A noite em que o céu se calou e Daniel aprendeu a esperar. Toda a jornada espiritual contém um momento em que o silêncio de Deus pesa mais do que qualquer ameaça externa. Daniel vive uma dessas noites. Uma noite real, profunda, longa, em que nenhuma revelação vem, nenhuma resposta surge, nenhum sinal aparece. Uma noite em que até mesmo o profeta mais sábio sente o peso de não entender absolutamente nada. Não há visões, não há sonhos, não há interpretações. Só um silêncio que parece interminável. E é nesse silêncio que Daniel enfrenta um dos maiores desafios da sua vida: continuar confiando quando Deus parece ausente. No início, Daniel acreditava que sua fidelidade seria recompensada com clareza. Mas o silêncio desconstrói essa expectativa. Ele percebe que fé não é garantia de respostas imediatas, mas disposição para continuar caminhando, mesmo quando o caminho desaparece. A Bíblia não detalha exatamente tudo o que Daniel sentiu, mas quem já viveu esse tipo de noite sabe que ela traz dúvidas profundas. Por que Deus não fala? Por que ele permite que a incerteza permaneça? Por que ele parece distante enquanto o coração clama? Daniel aprende que existem momentos em que Deus não se cala, porque não se importa, mas porque está preparando algo que só amadurece no silêncio. A espera se torna seu grande mestre. Daniel descobre que a fé verdadeira não nasce daquilo que entendemos, mas daquilo que permanecemos acreditando, mesmo sem entender.
Ele passa a enxergar valor na paciência, na entrega, na rendição. O silêncio de Deus se transforma em uma espécie de espelho onde ele precisa olhar para si mesmo. Ele percebe seus medos, suas inquietações, sua fragilidade humana, mas também percebe algo ainda maior: a presença de Deus que, mesmo sem falar, não o abandonou. Existem presenças que não precisam de palavras para serem percebidas. E Daniel começa a reconhecer isso. Essa noite muda completamente seu entendimento espiritual. Ele já havia vivido perdas, já havia enfrentado a pressão do império, já havia sido testado em sua identidade. Mas nada o preparou para lidar com o silêncio. Porque o silêncio exige algo que nenhum outro desafio exige: confiar sem ver, descansar sem entender, esperar sem prazo. Daniel descobre que Deus não está atrasando nada, está aprofundando tudo. Ele não está adiando uma resposta, está fortalecendo um coração. Não está escondendo uma revelação, está moldando um profeta. A noite silenciosa se torna um divisor de águas. Quando o céu finalmente volta a falar com Daniel, ele já não é o mesmo. Agora suas perguntas são mais profundas, suas percepções mais sensíveis, sua fé muito mais madura. Ele entende que Deus não fala quando estamos prontos para ouvir, mas quando estamos prontos para sustentar o que vamos ouvir. Muitos desejam revelações, mas poucos desejam o processo que prepara o coração para elas. Daniel aceita esse processo. E isso o coloca em um nível espiritual que poucos alcançam. Essa experiência toca qualquer pessoa que já viveu o silêncio de Deus. Porque todos, em algum momento, enfrentam noites assim. Noites de incerteza sobre decisões, sobre relacionamentos, sobre futuro, sobre fé. Noites em que oramos repetidamente e não ouvimos nada. Noites em que buscamos uma direção e encontramos apenas silêncio. Mas a história de Daniel revela que o silêncio não é vazio, é solo fértil. É ali que Deus trabalha no invisível, reorganiza caminhos, fortalece convicções, restaura áreas que nem sabíamos que estavam danificadas. O silêncio é o intervalo necessário entre quem fomos e quem Deus está formando. Daniel aprende a esperar não como quem desiste, mas como quem amadurece. Ele percebe que esperar não é perder tempo, é se alinhar ao tempo de Deus. Descobre que o silêncio não é punição, é preparação. Que Deus não demora, Ele aperfeiçoa. E que mesmo quando não ouvimos sua voz, continuamos sendo sustentados pelas suas mãos. A noite em que o céu se calou não destruiu Daniel, transformou Daniel. É por isso que ele se torna capaz de compreender mistérios que ninguém mais compreende. Porque ele passou pela escola mais profunda da fé, aquela que ensina que Deus fala até quando está em silêncio. E talvez você esteja vivendo uma noite parecida. Talvez esteja esperando respostas que não chegam, sinais que não aparecem, direções que parecem distantes. A história de Daniel ecoa exatamente nesses momentos. Ela lembra que Deus não está atrasado. Ele está preparando algo que só pode ser entendido por quem escolhe permanecer. O silêncio nunca é o fim. É a pausa necessária para que a próxima palavra de Deus encontre um coração pronto. A noite não foi abandonada, foi moldada. Foi nela que Daniel aprendeu que a fé mais profunda não nasce ao ouvir Deus, mas ao continuar, o buscando quando ele aparentemente não fala. O ato de coragem que não parecia coragem. Quando pensamos em coragem, imaginamos gestos grandiosos, atitudes que chamam atenção, palavras que mudam ambientes. Mas Daniel nos apresenta outro tipo de coragem, um tipo tão discreto que muitos leitores passam por ele sem reconhecer sua profundidade. O famoso episódio da alimentação na Babilônia, muitas vezes reduzido a uma simples escolha de dieta, é na verdade um dos maiores atos de resistência espiritual que alguém poderia praticar naquele contexto. Não havia plateia, não havia discursos inflamados, não havia demonstração pública de fé. Havia apenas uma decisão silenciosa, feita no íntimo do coração, mas que carregava implicações enormes. Daniel decide não se contaminar. Apenas isso. E é justamente essa simplicidade que revela a grandeza de sua coragem. É importante entender o que estava por trás dessa escolha.
A comida do rei não era apenas um privilégio. Ela fazia parte de um sistema que pretendia transformar os jovens cativos em servos completamente alinhados aos valores do império. Comer da mesa real significava aceitar não só o alimento, mas a ideologia que o acompanhava. Significava permitir que a Babilônia entrasse não apenas no corpo, mas no espírito. Daniel percebe esse detalhe, e sua percepção é tão profunda que ele não pode ignorá-la. Ele não recusa a comida por capricho ou arrogância. Ele recusa porque entende que aquele pequeno gesto se tornaria uma porta aberta para algo que, mais cedo ou mais tarde, destruiria sua identidade espiritual. A coragem de Daniel não é a coragem de quem enfrenta um gigante visível. É a coragem de quem enfrenta compromissos invisíveis, aqueles que parecem inofensivos, mas que corroem lentamente aquilo que nos define. É mais difícil dizer não ao que parece seguro do que ao que parece ameaçador. E é precisamente isso que torna seu ato tão notável. Ele não esperou que a situação se tornasse extrema para se posicionar. Ele colocou limites antes que o ambiente colocasse limites nele. A coragem de Daniel nasce da sensibilidade espiritual e da convicção de que pequenas concessões podem gerar grandes perdas. O mais impressionante é que Daniel não impõe sua escolha. Ele não confronta os oficiais, não cria escândalos, não tenta convencer ninguém a segui-lo. Ele apenas se apresenta com respeito e propõe um teste simples. Sua postura é tão equilibrada que mesmo quem não compartilha sua fé se sente inclinado a ouvi-lo. Esse equilíbrio revela um tipo raro de coragem. A coragem que não precisa ser agressiva para ser firme. Daniel mostra que a verdadeira força espiritual não precisa gritar. Ela se afirma por consistência, não por violência. Ele não tenta provar nada a ninguém. Apenas vive aquilo em que acredita. E isso já basta para transformar o ambiente ao redor. Quando o teste termina, o resultado surpreende a todos. Daniel e seus amigos estão mais saudáveis, mais fortes, mais lúcidos do que aqueles que comeram da mesa real. Esse detalhe não é apenas um milagre físico. É uma mensagem espiritual. Deus honra aqueles que colocam limites antes que o mundo coloque limites neles. Deus exalta aqueles que escolhem permanecer íntegros quando ninguém está olhando. A saúde superior dos jovens hebreus não era apenas resultado de uma dieta, mas consequência direta da fidelidade. A coragem silenciosa de Daniel se transforma em um testemunho que o império inteiro não consegue ignorar. O ato de coragem dele também nos revela algo sobre a natureza do poder espiritual. O mundo costuma medir coragem pela intensidade das ações. Deus mede coragem pela profundidade das convicções. Daniel nos mostra que coragem não é enfrentar o império com força, mas enfrentá-lo com fidelidade. Não é resistir com armas, mas resistir com identidade. Não é desafiar o rei, mas desafiar a tentação de se tornar igual ao sistema que o oprime. Sua coragem está em perceber que o coração pode ser contaminado muito antes que o corpo seja. Está em proteger o invisível, mesmo quando o visível está sob controle. Esse episódio também nos revela o risco das pequenas concessões. É fácil se perder lentamente. É fácil se acostumar com o que gradualmente distorce valores. É fácil permitir que o ambiente dite o que somos. Daniel entende que é nesse ponto que o inimigo mais trabalha, não com ataques escandalosos, mas com acomodações suaves. Ao dizer não a algo aparentemente simples, ele se protege de algo profundamente perigoso. Sua coragem é preventiva. Ele não espera o mal chegar para combatê-lo. Ele fecha a porta antes que o mal consiga entrar. A história de Daniel nos ensina que muitas das grandes batalhas espirituais não acontecem diante de multidões, mas dentro de decisões privadas. A mesa real representa tudo aquilo que tenta moldar nossa fé de forma sutil. Representa oportunidades tentadoras que parecem inofensivas, mas que podem nos afastar de quem Deus nos chamou para ser. O ato de coragem de Daniel nos lembra que a força espiritual não está em resistir ao impossível, mas em dizer não ao que parece conveniente. É fácil resistir ao que claramente ameaça. É difícil resistir ao que conforta. E é exatamente aí que a coragem de Daniel se destaca.
Talvez você esteja diante de algo que parece pequeno, mas que toca diretamente sua essência espiritual. Talvez haja uma decisão que ninguém vê, mas que você sabe que pode redefinir sua caminhada. O exemplo de Daniel mostra que coragem não é apenas enfrentar a cova dos leões. Coragem é escolher em silêncio aquilo que honra a Deus antes que qualquer outro valor. É manter a integridade quando ninguém está observando. É proteger o coração quando o ambiente tenta moldá-lo. É decidir quem você será antes que o mundo decida por você. A coragem de Daniel não mudou apenas sua vida, mudou a percepção do império sobre ele e, mais importante, preparou o caminho para todas as revelações que viriam depois. Deus confiou grandes mistérios a um jovem que mostrou fidelidade nas pequenas decisões. Esse é o princípio espiritual que atravessa gerações. O céu revela grandes segredos a quem permanece fiel nos detalhes. E é por isso que o gesto aparentemente simples de Daniel se tornou um dos maiores atos de coragem registrados na história espiritual da humanidade. O dia em que o mundo espiritual se tornou visível. Há episódios na Bíblia que parecem romper a fronteira entre o visível e o invisível. Momentos em que a cortina que separa o mundo físico do mundo espiritual é puxada por um instante, revelando uma guerra silenciosa que governa o curso dos acontecimentos humanos. Daniel vive um desses momentos. Um dia que não começa com sinais extraordinários, nem com uma revelação anunciada, mas com uma angústia profunda que o leva a buscar a Deus de um modo mais intenso do que nunca. Ele jejua, ora, se humilha diante do céu, esperando o entendimento para algo que ainda não compreende. E é exatamente nesse estado de vulnerabilidade que o invisível se torna visível. O que acontece em seguida não é apenas uma visita angelical, é um choque espiritual. O anjo que se apresenta a Daniel não chega imediatamente. Ele revela que esteve sendo resistido por 21 dias por uma força chamada Príncipe do Reino da Pérsia. Essa declaração é uma das mais impactantes de toda a Escritura. Ela revela que enquanto Daniel orava na terra, uma batalha espiritual acontecia nos céus. Uma batalha real, intensa, estratégica, travada por seres que influenciam territórios, governam atmosferas, dificultam respostas e tentam impedir que a vontade de Deus alcance determinadas regiões. O jovem que buscava uma resposta para suas dúvidas se depara com uma realidade muito maior do que imaginava. Sua oração não era apenas um pedido. Era parte de um conflito invisível. Esse momento revela uma dimensão espiritual que muitos ignoram. Daniel descobre que a Terra nunca funciona sozinha. Por trás de cada decisão política, cada movimento histórico, cada mudança de reino, existe uma batalha espiritual ativa. Deus nunca perde o controle, mas há forças que resistem, forças que tentam atrasar respostas, forças que influenciam nações. Essa revelação não é dada a reis nem a profetas de destaque público, mas a um homem que orava sozinho, em silêncio, buscando entender o que Deus queria mostrar. Isso nos ensina algo profundo. O céu responde à sinceridade antes de responder à posição. A guerra espiritual não é revelada a quem tem poder, mas a quem tem intimidade. A presença do anjo deixa Daniel sem forças. Ele cai ao chão, sente medo, sente a fragilidade do corpo diante do peso espiritual daquele encontro. Isso mostra que a revelação espiritual não é um espetáculo emocional. É um impacto profundo que expõe nossa pequenez e a grandeza das realidades que não vemos. O anjo o toca, o levanta, o fortalece e o chama de homem muito amado. Essa expressão ecoa de forma poderosa. Daniel não é amado por causa de sua performance, mas por causa de sua entrega. Deus revela mistérios a quem busca mistérios com humildade. Ele abre portas invisíveis para quem se aproxima com sinceridade e não com arrogância. A conversa que segue é de uma profundidade incomum. Daniel não recebe apenas respostas. Ele recebe entendimento sobre como as coisas realmente funcionam além da superfície. Ele descobre que cada reino possui influência espiritual, que existem principados que atuam sobre territórios, que há guerras que começam muito antes de aparecerem na terra.
O anjo explica que após lutar contra o príncipe da Pérsia, enfrentará também o príncipe da Grécia. Isso significa que os movimentos geopolíticos que viriam depois não eram apenas resultado de força militar ou decisões humanas. Havia algo invisível direcionando, influenciando, empurrando a história para onde Deus já havia planejado, mas pela via de conflitos espirituais que Daniel nunca poderia imaginar antes daquele dia. Esse momento redefine o entendimento que Daniel tinha sobre o próprio papel. Ele percebe que sua vida, sua oração e sua postura não estão isoladas da grande narrativa do mundo. Ele entende que a fidelidade de um único homem pode abrir caminho para revelações que afetam nações. Ele descobre que orações simples podem provocar batalhas complexas. Ele percebe que aquilo que acontece em silêncio dentro de um quarto pode ter impacto direto no destino de reinos inteiros. E essa consciência o coloca em uma posição de reverência ainda maior diante de Deus. A revelação também traz uma verdade desconfortável. Existem atrasos espirituais, não atrasos de Deus, mas atrasos provocados por forças contrárias. Isso explica por que às vezes oramos e não vemos resposta. Não porque Deus ignora, mas porque há resistência. Daniel não faz ideia de que sua oração desencadeou uma batalha, mas ela desencadeou. E quando finalmente a resposta chega, ela vem acompanhada dessa explicação para que ele entenda que o mundo espiritual é tão real quanto o físico. Muitos hoje vivem a mesma sensação de espera, sem perceber que há movimentos invisíveis acontecendo além da visão humana. O impacto dessa revelação em Daniel é tão grande que ele precisa ser fortalecido várias vezes durante a conversa. Ele perde as forças, perde o fôlego, perde até mesmo a capacidade de falar. O encontro com o mundo espiritual não gera arrogância, gera rendição. Daniel compreende mais profundamente do que nunca que sua vida está conectada a algo gigantesco, que sua oração tem peso, que sua fidelidade tem alcance, que seu tempo diante de Deus nunca é perdido. E isso o torna ainda mais consciente de que nada do que vive é em vão. O dia em que o mundo espiritual se torna visível para Daniel não muda apenas sua compreensão, muda sua autoridade, muda sua postura, muda seu entendimento sobre o impacto da fé. Ele passa a viver com consciência de que não existe neutralidade espiritual, que cada decisão abre portas para um lado ou para outro, que cada oração movimenta batalhas que ele não vê, que cada fidelidade traz respostas que só o céu compreende. Esse dia o transforma porque revela a grandiosidade daquilo que sempre esteve ao redor, mas que ele nunca tinha visto. Essa revelação continua atual. Muitos enfrentam situações que não conseguem explicar, orações que parecem não avançar, dores que parecem não se resolver. O que Daniel vive nos lembra que há mais acontecendo do que nossos olhos alcançam. Nos lembra que Deus nunca está inativo, mesmo quando o sistema espiritual ao redor oferece resistência. Nos lembra que nossa postura importa, que nossas orações importam, que nossa fidelidade importa. O dia em que o mundo espiritual se torna visível não foi apenas para Daniel. Foi para todos que, como ele, continuam buscando respostas sem desistir. O homem que viu o futuro e percebeu que não era sobre ele. Há um momento na jornada de Daniel em que a revelação deixa de ser apenas um privilégio espiritual e se transforma em um peso emocional. Ele recebe visões tão profundas, tão complexas, tão cheias de detalhes sobre o futuro, que seu próprio corpo não suporta. Ele adoece, perde as forças, fica sem ar, cai ao chão. Não porque a visão era assustadora, mas porque ela revelava algo que nenhum profeta deseja encarar. O futuro que Deus mostrava não era para ele. Ele não veria a restauração do seu povo, não pisaria novamente em Jerusalém, não testemunharia a reconstrução do templo, não estaria vivo quando as promessas começassem a se cumprir. Essa descoberta é um dos momentos mais humanos e mais dolorosos do livro de Daniel. Daniel é um homem fiel, consagrado, íntegro, completamente devoto a Deus. Ele ora 3 vezes ao dia. Ele mantém sua identidade intacta. Ele permanece firme diante de reis.
Ele se recusa a negar sua fé, mesmo sob ameaça de morte. E ainda assim, Deus deixa claro que muitos dos milagres e mudanças que ele anuncia não acontecerão durante sua vida. Para alguém que viveu décadas exilado, carregando saudade, carregando perdas, carregando memórias de um lar destruído, essa verdade pesa. Daniel percebe que sua missão não é colher o que plantou, mas plantar o que outros irão colher. Ele entende que sua vida é um elo, não o destino final. Essa é uma das mais profundas lições espirituais que alguém pode receber. Quando Deus lhe mostra as visões das 70 semanas, dos reinos que surgiriam e cairiam, do Messias que viria séculos depois, Daniel percebe que está lidando com um tempo que ultrapassa completamente sua existência. Ele é convidado a enxergar o que virá, não para desfrutar, mas para registrar. É como se Deus dissesse: você não verá, mas precisa confiar. Você não viverá, mas precisa anunciar. Você não experimentará, mas precisa deixar registrado para que outros entendam. Isso exige um tipo de fé diferente. A fé que aceita fazer parte de um plano que não te coloca no centro. A fé que serve sem exigir recompensa imediata. A fé que obedece sem ver o resultado. Esse entendimento quebra qualquer resquício de vaidade que poderia existir. Daniel não é um profeta que se exalta pelas visões. Ele é um homem que chora diante delas. Ele não se torna orgulhoso por conhecer o futuro. Ele se torna humilde ao perceber que não estará presente nele. É uma postura que revela a maturidade espiritual. Muitos querem revelação por prestígio, por influência, por reconhecimento. Daniel recebe revelação e se prostra em terra. Ele não busca grandeza, ele busca fidelidade. E Deus encontra nele alguém capaz de carregar verdades enormes sem transformá-las em ambição pessoal. Mas o ponto mais profundo desse capítulo da vida de Daniel é este. Deus mostra o futuro para que Daniel entenda seu papel no presente. A revelação grande não diminui a importância do agora. Pelo contrário, aumenta. Daniel percebe que sua vida continua sendo essencial, mesmo que ele não veja o clímax da história. Ele entende que a obediência de hoje contribui para o milagre de amanhã. Ele descobre que Deus não chama pessoas para serem protagonistas, mas para serem instrumentos. E que é exatamente essa postura que dá ao profeta o impacto que ele tem. O peso emocional dessas visões não é sinal de fraqueza, é sinal de coração sensível. Daniel carrega no peito a dor do seu povo, o anseio pela restauração, a esperança de um dia voltar para casa. E quando Deus mostra que outras gerações verão o que ele desejava ver, mas ele não, essa dor se aprofunda. Mesmo assim, ele não se revolta, não questiona, não exige explicações. Ele aceita. Essa aceitação não é resignação, é maturidade espiritual. É compreender que as promessas de Deus não giram em torno de uma única vida, mas de um propósito eterno que se estende por gerações. Daniel vive um paradoxo que transforma sua fé. Ele é o homem que viu mais longe do que qualquer pessoa da sua época, mas também é o homem que aprendeu a viver plenamente o hoje mesmo, sabendo que o amanhã não lhe pertence. Ele entende que ver o futuro não é privilégio, é responsabilidade. Ele registra tudo, preserva tudo, obedece a tudo. Ele se mantém fiel sem buscar garantias. Ele guarda o que Deus lhe mostrou, sabendo que outros serão beneficiados pelas visões que ele recebeu com dor. Esse momento toca profundamente qualquer pessoa que já se perguntou por que Deus não responde na velocidade desejada ou não cumpre promessas no tempo que imaginamos. Daniel nos ensina que Deus trabalha em escalas que nós não alcançamos, que a vida é maior do que nosso ciclo pessoal, que a fidelidade não depende de ver resultados e que muitas das sementes que plantamos não florescerão em nossas mãos, mas florescerão nas mãos de pessoas que talvez nunca conheceremos. O homem que viu o futuro e percebeu que não era sobre ele, nos mostra que servir a Deus não é ter respostas, mas ser parte do plano. Não é garantir colheita, é permanecer plantando. Não é ser o centro da história, é ser fiel ao autor da história. Daniel entende que sua vida não será marcada pelo que ele vive, mas pelo que ele revelou.
E isso basta. Para um homem que dedicou tudo a Deus, saber que sua fidelidade impactaria gerações era a maior recompensa possível. Seu legado não está no que ele recebeu, mas no que ele carregou. O coração humano por trás da Cova dos Leões. A história da Cova dos Leões é frequentemente lembrada como um espetáculo de fé, um momento grandioso em que Deus intervém de forma sobrenatural para salvar seu servo. Mas, por trás dessa narrativa conhecida, existe um lado profundamente humano que quase nunca é explorado. Antes de ser um milagre público, esse episódio foi uma luta privada, silenciosa, travada dentro do coração de Daniel. Ele não sabia se sobreviveria, não sabia como Deus agiria, não sabia se aquele seria seu último dia. O decreto que o condenava não deixava espaço para a esperança humana. Ele estava sozinho diante de uma sentença que parecia irrevogável. E é justamente nesse ponto que a verdadeira força dessa história se revela. Quando Daniel decide continuar orando, sabendo que essa decisão o levaria para a morte, ele não está tentando desafiar o rei. Ele não está tentando provar sua fé para ninguém. Ele está simplesmente sendo fiel àquilo que sempre foi. Essa é a parte mais profunda dessa narrativa. Daniel não ora para provocar um milagre. Ele ora porque não consegue imaginar sua vida sem esse diálogo com Deus. Ele escolhe a fidelidade e deixa que Deus escolha o resultado. Essa é a essência da confiança. Não é barganhar, não é exigir, não é tentar controlar o futuro. É permanecer fiel, mesmo sem entender o que acontecerá. A decisão de continuar orando se torna o ponto central dessa história. Daniel não muda sua rotina, não altera seu comportamento, não se esconde, não diminui sua devoção. Ele abre as janelas, se ajoelha e ora, como sempre fez. Esse gesto tão simples é a representação mais pura de coragem espiritual. A coragem de ser constante quando tudo ao redor tenta quebrar sua constância. A coragem de permanecer fiel quando a fidelidade parece perigosa. A coragem de confiar que Deus vê aquilo que ninguém mais vê e honra aquilo que ninguém mais valoriza. Quando Daniel é levado para a cova, não há discurso, não há resistência, não há defesa. Ele aceita a situação com a serenidade de quem sabe que sua vida pertence a Deus, independentemente do que aconteça. Essa serenidade é a verdadeira marca da fé madura. Daniel não sabe se Deus o livrará da morte, mas sabe que Deus estará com ele mesmo se a morte chegar. Essa confiança não se constrói no dia da prova. Ela se constrói ao longo de uma vida inteira de fidelidade. Daniel não tem medo dos leões, porque já havia aprendido a confiar em Deus nos pequenos detalhes, muito antes de enfrentar grandes perigos. Dentro da cova, algo acontece que nenhum ser humano presente poderia ver. A presença de Deus se manifesta de forma silenciosa, invisível, mas irresistível. Os leões, símbolos de força, ameaça e destruição, se tornam impotentes diante da autoridade divina. Mas, mais uma vez, o que impressiona nessa cena não é apenas o milagre físico, é o milagre espiritual. Deus não livra Daniel da cova, Deus livra Daniel na cova. Isso revela uma verdade profunda. A presença de Deus nem sempre evita o perigo, mas sempre sustenta no meio dele. Muitos esperam que Deus os livre de desafios. Daniel nos mostra que o maior milagre é Deus entrar no desafio com você. Ao amanhecer, o rei corre até a cova tomado por uma mistura de arrependimento e esperança. Sua pergunta revela mais do que curiosidade. Ela revela o impacto que Daniel tinha sobre ele. O seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo. O rei não pergunta se Daniel foi forte o suficiente, inteligente o suficiente, estratégico o suficiente. Ele pergunta sobre o Deus que Daniel servia. Isso mostra que a fidelidade silenciosa de Daniel testemunhava mais alto do que qualquer pregação poderia testemunhar. As pessoas ao seu redor sabiam que ele servia um Deus vivo, porque suas ações falavam mais do que palavras. A resposta de Daniel é calma, simples e cheia de verdade. Ele não exalta a si mesmo. Ele exalta Deus. Ele deixa claro que o milagre não foi mérito seu, mas graça divina. E esse testemunho
transforma o coração do rei, muda decretos, altera a atmosfera espiritual do império. A fidelidade de um homem influencia uma nação inteira. Esse é o poder do testemunho silencioso. A vida de Daniel se torna luz em um sistema completamente oposto à sua fé. E essa luz não depende de discursos, mas de uma vida inteira de convicções firmes. A grande beleza dessa história não está apenas no fato de Daniel ter sido poupado. Está no fato de que Deus usou um homem exilado, longe de casa, longe do templo, sem apoio, sem segurança, para mostrar a um império inteiro que ele é Deus. Daniel não buscou grandeza. A grandeza o encontrou porque ele buscava Deus. Ele não buscou influência. A influência aconteceu porque sua fidelidade permaneceu. Ele não buscou ser um herói. Ele apenas se manteve fiel. A cova dos leões nos lembra que o milagre mais profundo não está no que acontece ao nosso redor, mas no que acontece dentro de nós. Daniel entra na cova em paz. Sai da cova em paz. O ambiente não define sua fé. A circunstância não define sua identidade. A ameaça não define sua confiança. Daniel permanece o mesmo porque sua fé não depende de resultados. Depende de relacionamento. Ele confia porque conhece Deus, não porque conhece o futuro. E essa é a parte da história que toca diretamente a nossa vida. Todos enfrentamos cavernas simbólicas, situações que parecem injustas, momentos que parecem sem saída, ameaças que parecem maiores do que nós. A história de Daniel nos lembra que Deus não mudou. Ele ainda fecha bocas de leões. Ele ainda entra em cavernas. Ele ainda sustenta no silêncio. Ele ainda honra a fidelidade. E, acima de tudo, ele ainda transforma o impossível em testemunho vivo. A última revelação que redesenha os últimos dias. Quando Daniel chega ao final de sua jornada, envelhecido, marcado pelo tempo, pelas visões e pelas perdas, ele recebe uma das revelações mais enigmáticas e mais profundas de toda a Bíblia. Já não é mais o jovem cativo dos primeiros capítulos, nem o intérprete de sonhos das cortes reais, nem o sobrevivente das crises políticas que abalaram impérios. Agora, ele é um homem que carregou por décadas mistérios que ultrapassam sua própria existência. E é justamente nesse momento que Deus lhe entrega uma mensagem final, uma revelação que não é apenas para seu tempo, mas para todos os tempos. Uma revelação que redesenha a compreensão do fim, do propósito e do futuro espiritual da humanidade. Essa revelação não vem com a grandiosidade dos sonhos de Nabucodonosor, nem com a clareza das visões anteriores, mas com uma profundidade que exige sensibilidade espiritual e maturidade emocional. Daniel vê cenas que nenhum ser humano da sua época poderia entender. Pessoas correndo de um lado para o outro, o conhecimento se multiplicando, a intensificação da injustiça, a decadência moral, conflitos globais, pressões sobre a fé, realidades que parecem desconectadas de seu mundo, mas que correspondem com precisão ao mundo que vivemos hoje. Ele vê o descompasso entre o avanço humano e a estagnação espiritual. Vê a humanidade construindo estruturas brilhantes, enquanto perde sua essência. Vê o poder se movendo em escalas que não existiam na sua geração. E isso o assusta. A profundidade dessa última revelação não está apenas no que ela anuncia, mas no que ela exige. Daniel percebe que a conclusão da história humana não é um evento isolado, mas o resultado de processos longos espirituais, invisíveis e constantes. Ele percebe que o fim não chega de repente. Ele cresce, silencioso, dentro de cada escolha, dentro de cada geração, dentro de cada sistema. E é nesse ponto que sua compreensão se expande. Ele entende que Deus não está revelando datas ou sinais apenas para promover curiosidade, mas para despertar discernimento. Deus está dizendo: o mundo terá sua própria aceleração, seus próprios brilhos, suas próprias crises, mas quem entender meu plano não será engolido por elas. Daniel responde a essa revelação não com sensação de poder, mas com sensação de limite. Ele pergunta sobre detalhes, tenta compreender o alcance da visão, tenta organizar os acontecimentos em sua mente, mas Deus lhe diz algo que muda radicalmente o tom. Siga o seu caminho.
porque estas palavras estão seladas até o tempo do fim. Essa frase, tão simples, é carregada de significado. Deus está dizendo que Daniel não verá o que está descrevendo, não entenderá tudo agora, não terá todas as respostas. E isso o convida ao que talvez seja o ponto mais importante de sua jornada espiritual: confiar no que Deus revela mesmo sem entender totalmente. A última revelação também muda a forma como Daniel enxerga o papel da fé. Ele descobre que nos últimos dias a tensão espiritual ficará mais intensa, que a confusão se tornará mais comum, que os valores parecerão se dissolver em meio a uma avalanche de informações. Ele vê que muitos se afastarão, mas também vê que alguns se fortalecerão. Ele vê que a fé não será sustentada pelo ambiente, mas por convicções internas, semelhantes às que sustentaram ele próprio nos dias de exílio. A revelação não é apenas um anúncio do futuro, é um chamado para preservar a essência da fé quando tudo ao redor parecer se desintegrar. O que torna essa revelação ainda mais impressionante é que Daniel não recebe instruções para tentar controlar o futuro. Ele recebe instruções para permanecer fiel no presente. Deus não o chama para desvendar o fim, mas para viver com sabedoria enquanto o fim não chega. A mensagem é clara: quem vive com fidelidade hoje estará preparado quando o amanhã chegar, seja ele qual for. E esse é o ponto central do desfecho espiritual do livro. Daniel aprende que não precisa entender cada detalhe do futuro para caminhar no presente com segurança. Ele aprende que o importante não é saber tudo, mas confiar em quem sabe tudo. A revelação final também revela algo sobre Deus. Ele não apenas governa o início, ele governa o meio e governa o fim. Ele não apenas controla a história dos reinos que Daniel viu surgir e cair, ele controla a história da humanidade inteira. E esse controle não é tirânico, não é distante, não é frio. Ele é soberano e ao mesmo tempo íntimo. Ele fala com um homem idoso, exilado, isolado, e lhe entrega uma visão que moldaria a fé de gerações. Isso mostra que Deus não escolhe épocas para se revelar. Ele escolhe corações. E o coração de Daniel estava preparado. Quando a revelação termina, Daniel não recebe glória humana, não recebe posição, não recebe restauração física de sua terra perdida. Ele recebe apenas uma frase que carrega toda a ternura divina: descanse, e ao fim dos dias você se levantará para receber a sua recompensa. Essa frase dissolve todo o peso da visão. Ela significa que, no fim de tudo, no fim dos reinos, no fim das profecias, no fim das batalhas espirituais, Deus continua vendo o indivíduo. Deus continua vendo o coração. Deus continua vendo a fidelidade. Ele não promete que Daniel verá a restauração de sua terra, mas promete que Daniel verá a restauração eterna. Essa promessa encerra sua jornada como poucos encerram a vida, não com respostas, mas com segurança. A segurança de que Deus finaliza o que começou. A segurança de que o fim não é o último capítulo, mas o início de outro. A segurança de que a fidelidade nunca é perdida no vento. A última revelação não muda apenas a perspectiva de Daniel, muda a nossa. Ela nos lembra que o futuro não é motivo de pânico para quem caminha com Deus, porque, mesmo quando o mundo se move depressa demais, mesmo quando tudo parece incerto, mesmo quando sinais confundem e estruturas caem, Deus permanece. Ele sempre permaneceu. Quando a história de Daniel se torna a nossa história, a história de Daniel não termina nas visões, não termina nos reinos, não termina nos decretos nem nos milagres. Ela termina dentro de nós, porque no fim das contas, tudo o que ele viveu aponta para um ponto decisivo. O momento em que você percebe que sua própria vida carrega as mesmas curvas, as mesmas perguntas, os mesmos silêncios, as mesmas batalhas invisíveis e os mesmos chamados profundos que moldaram a jornada daquele homem. Daniel não é apenas um personagem distante, ele é um espelho espiritual. Um convite vivo para enxergar a vida sob a perspectiva daquele que governa a história com perfeição. E quando você olha com atenção suficiente, descobre que a história dele é, de algum modo, a sua também. Daniel viveu deslocamento, perdas, rupturas, injustiças,
Noites silenciosas, situações que pareciam sem saída. Você também já viveu momentos assim. Momentos em que o chão desapareceu, em que perguntas ficaram sem resposta, em que decisões pesaram mais do que você imaginava, em que a fé parecia pequena demais para enfrentar o que estava diante de você. E, assim como ele, você também enfrentou a pressão de ambientes que tentaram moldar sua identidade, seus valores, sua essência. Talvez não tenha sido um império como Babilônia, mas foi o ritmo do mundo, a expectativa das pessoas, a força das circunstâncias, o cansaço de lutar contra o que tenta te transformar. É nesse ponto que a história de Daniel deixa de ser apenas narrativa e se torna experiência viva. A fé dele não era uma fé confortável, era uma fé que resistia por dentro, enquanto tudo por fora tentava quebrá-lo. Ele nos mostra que a fidelidade verdadeira começa nos lugares que ninguém vê. Que decisões silenciosas têm poder. Que coerência espiritual não se constrói com discursos, mas com hábitos. Que coragem nem sempre é barulho. Muitas vezes é permanecer firme onde outros cedem. Daniel nos lembra que integridade não é luxo espiritual, é sobrevivência da alma. E que essa integridade se fortalece exatamente onde achamos que estamos mais vulneráveis. Mas talvez o ponto mais importante seja o modo como Daniel aprendeu a enxergar Deus no meio do caos. Ele nunca recebeu todas as respostas, nunca viu todas as promessas se cumprirem, nunca voltou para sua terra, nunca encontrou o conforto restaurado. Mesmo assim, permaneceu. Permaneceu porque entendeu que Deus não se limita ao que nossos olhos conseguem enxergar. Permaneceu porque descobriu que as orações silenciosas movimentam batalhas invisíveis. Permaneceu porque percebeu que o propósito de Deus não se resume ao imediatismo humano. Permaneceu porque confiou no caráter de Deus mais do que nos resultados da jornada. Essa é uma das lições mais profundas que a história dele nos entrega. Nem sempre você verá o que espera ver. Nem sempre viverá o que desejava viver. Nem sempre entenderá o que Deus está fazendo. Mas sempre poderá confiar que Ele está presente, mesmo quando parece calado. A história de Daniel nos lembra que Deus nunca abandona processos que Ele mesmo iniciou. E que mesmo quando nossas expectativas não se alinham ao tempo de Deus, o propósito continua intacto. Ele não está atrasado. Ele está construindo. Daniel viveu décadas sem sinais de mudança externa, mas dentro dele, a fé cresceu de um modo que o mundo não podia medir. E é isso que define o verdadeiro sucesso espiritual. Não o que acontece ao redor, mas o que acontece dentro. Quando você entende isso, a história de Daniel começa a redesenhar a maneira como você vê a sua própria vida. Você percebe que o silêncio não é ausência, é preparação. Que o atraso não é derrota, é alinhamento. Que a perda não é abandono, é condução para um lugar mais profundo. Que o impossível não é barreira, é palco para a intervenção divina. E então surge a pergunta inevitável: o que Deus está construindo na sua vida agora que você ainda não consegue enxergar? Porque se há algo que a experiência de Daniel deixa claro, é que Deus trabalha em camadas desconhecidas. Enquanto você vê dificuldade, Deus vê estrutura. Enquanto você sente dor, Deus vê formação. Enquanto você enfrenta incerteza, Deus escreve propósito. E quando você acha que está parado, Deus está movendo os céus. Nada na vida de Daniel foi desperdiçado. Nada no seu caminho é em vão. A história de Daniel se torna a nossa quando entendemos que fé não é enxergar o caminho pronto, é confiar enquanto Deus o constrói. Quando percebemos que fidelidade não é resultado de respostas rápidas, mas de raízes profundas. Quando aceitamos que nossa vida pode fazer parte de algo maior, mesmo que nunca vejamos o quadro completo. Quando deixamos de buscar garantias e passamos a buscar presença. Quando paramos de medir a ação de Deus pelo que sentimos e começamos a confiar pelo que sabemos sobre Ele. Quando percebemos que o mais importante não é entender o futuro, mas permanecer fiéis enquanto ele não chega. O livro de Daniel não termina com uma grande conquista. Ele termina com uma promessa de descanso, de recompensa
de continuidade, e essa promessa atravessa os séculos até alcançar você. A história dele se torna a sua quando você entende que Deus não te chama para ser forte o tempo todo. Ele te chama para ser fiel. Não te chama para dominar reinos, mas para guardar o coração. Não te chama para controlar o futuro, mas para caminhar com Ele no presente. Não te chama para entender tudo, mas para confiar nele enquanto Ele governa tudo. A história de Daniel continua, porque ela é, no final das contas, a história de todo aquele que decide permanecer com Deus, mesmo quando não entende o caminho. E quando você escolhe isso, você descobre que o propósito que Deus começou em você é maior do que qualquer perda, qualquer exílio, qualquer silêncio. Você descobre que sua história está nas mãos do mesmo Deus que sustentou Daniel. E isso basta.